Olá, pessoal, muito bom dia a todas. Com muita alegria. E hoje nós damos início a mais uma palestra realizada pela Brademe, em parceria com a Associação Cultural I. E hoje nosso tema será o culto ao barroco romântico no Japão. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Gabriela e eu faço parte da Brademe, que é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações, uma entidade sem fins lucrativos que divulga aí a cultura e a história japonesa. A gente já vai começar a palestra, mas antes eu tenho alguns recadinhos técnicos para passar para vocês, tá bom? Mas é bem rapidinho. Bem, a nossa palestra ela é dividida em 3 partes. Então, no começo nós temos a exposição, que será feita pela professora, depois um intervalo, e aí nós temos um breve momento para tirar algumas dúvidas, ok? Como o nosso tempo é limitado, a gente não consegue esclarecer todas as dúvidas, mas a gente vai selecionar algumas dúvidas para poder trazer para a professora. Durante esse evento, todos os microfones estarão no mudo, para que a gente não tenha nenhuma interrupção, tá bom? Mas todo mundo tem acesso ao chat. Então, pelo chat, vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários. Eu vi que já está bombando lá, o pessoal já está mandando bom dia para todo mundo. Então, fiquem à vontade para fazer toda a comunicação pelo chat, tá bom? Para acessar o chat, então, quem ainda não viu, quem está no computador vai ver que tem um botãozinho aqui embaixo, e aí nesse botãozinho você clica e você já entra no chat, né? Ele aparece aqui barra parte lateral do Zoom. E quem tiver no celular, colocar o dedo na tela, e aí vai aparecer o botãozinho do chat também, você pode mandar sua dúvida por lá, ok? Além disso, essa palestra está sendo gravada, então acho que algum de vocês receberam aí, tem um comunicado, né, que fala que essa palestra está sendo gravada. Isso porque a gente grava para disponibilizarmos durante a semana no nosso canal, no canal do YouTube da Brademe. Então, todo mundo consegue ter acesso à palestra depois. E se você ainda não conhece a Brademe, não perca tempo, entre lá no nosso site, abrademe.com, a gente tem várias coisas legais, várias palestras, e também entre no nosso canal, se inscreva lá, clique no sininho. Lá no nosso canal, tem muitas outras palestras, então vocês vão ver que tem bastante coisa ali para assistir, é bem legal mesmo, tá bom? E se acontecer algum problema técnico, não se preocupe, o Felipe Prevô tá aí, então se vocês podem, manda um oizinho aí no chat, por favor, Fê. O Fê, ele vai tirar todas as dúvidas relacionadas a assuntos técnicos, tá bom? Então não se preocupem se tiver algum problema de áudio ou problema de imagem, tá bom? Vamos iniciar. Hoje a nossa palestra vai ser apresentada por uma professora que já é muito conhecida de vários aqui, que é a professora Cristiane Sato. A professora é formada em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela também é autora do livro J-Pop, o Poder da Cultura Pop Japonesa. Ela foi bolsista pela JICA em 2016 na Universidade de Kanazawa. E hoje, além dela ser palestrante em universidades, entidades, na Embaixada e no Consulado Geral do Japão, ela também ministra os cursos de História do Japão, que são oferecidos desde 2017 pela Brademe. Bastante coisa que a professora faz, então é uma honra que ela tenha dedicado um tempinho para a gente. Muito obrigada, professora. Então vamos começar. Bom dia, professora. Bom dia a todos, né? Sempre muito obrigada pelo apoio, pela presença de todos. Então, hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente, porém ainda ligado à história. Esta palestra ela está sendo gravada, inclusive para um evento futuro. No ano que vem, né, a pedido de muitos dos nossos ex-alunos, vamos dar um curso relacionado à arte e estética do Japão. Nós estamos já montando o curso sobre história da moda e da estética japonesa. E a palestra de hoje vai servir como material complementar do curso para o ano que vem. Então, vamos iniciar a apresentação. O tema de hoje, como vocês veem, é o culto ao barroco romântico no Japão. Vamos primeiro falar de como era o período que nós estamos nos referindo, a que período
essa estética, né, nas artes, na arquitetura, evoluiu no mundo. Estamos falando do século XVIII, que vai do ano de 1700 a 1800. Esse período, no Japão, foi o período do Japão isolado, e a gente se refere a esse período de várias maneiras. Ele corresponde, na verdade, ao período Edo do Japão, que foi mais ou menos de 1603, quando o shogun ah, Tokugawa Ieyasu consegue finalmente vencer seus inimigos, ele assume o poder de fato no Japão e instala um shogunato, um governo militar, né, com características de ditadura, né. Embora existisse o imperador no Japão, o poder de fato passou a ser exercido pelos generais do clã Tokugawa. E a partir de 1635, o terceiro shogun, Tokugawa Iemitsu, ele decreta o Sakoku-rei, que é a política isolacionista do Japão, que visava, no fundo, proteger o Japão do colonialismo ocidental, que já começava a avançar sobre muitas nações na Ásia. Para isso, Tokugawa Iemitsu expulsa os estrangeiros do Japão, porém mantém como único contato com o comércio ocidental um porto isolado, que era uma ilha artificial chamada Dejima, que fica na atual Nagasaki. E por 2 séculos e meio, esse foi o único porto aberto a navios ocidentais no Japão. Então, por causa disso, o Japão pouco sabia do que ocorria no Ocidente naquele período e, por tabela, o resto do mundo, principalmente o Ocidente, também sabia muito pouco a respeito do que ocorria no Japão, ou até mesmo da existência do Japão. Então, para vocês terem uma ideia, no século XVIII, em 1750, a população de Edo já era de 1.060.000 pessoas. E a população de Paris, que era a maior capital na Europa, chegava a 570.000 pessoas, era pouco mais da metade da população que Tóquio tinha já na época. Aliás, Edo é o antigo nome de Tóquio. E, bom, para vocês terem uma ideia da disparidade, né, do desencontro de informações, Edo, no século XVIII, era a maior cidade do mundo, só que o resto do mundo não sabia disso. Então, por outro lado, o que ocorria na Europa no século XVIII? Nós chamamos esse período na Europa de o período do Ancien Régime, que significa, ao pé da letra, antigo regime. No caso da França, esse é visto como um período glorioso, devido ao fato do rei Luís XIV ter conseguido também, na França, eh, acabar com um período grande de guerras internas e intrigas políticas. Ele finalmente centraliza o poder através de uma política de favorecimento aos nobres e também ao clero, né, aos membros ricos da igreja, para centralizar o poder. E a estratégia dele foi justamente a de se afastar de Paris, né, assim podendo se separar dos seus inimigos políticos na antiga capital, e ele instala uma nova capital a mais ou menos 20 quilômetros de Paris, que é hoje a cidade de Versailles. Versalhes era um pântano, uma antiga região de caça, e ele transforma um pequeno palacete de caça, ele vai construindo, construindo, construindo,
faz um complexo gigantesco, um castelo enorme e começa a concentrar, né, os políticos, né, os nobres e o clero que decidem se aliar a ele, né, lá no castelo. E para sustentar todo esse sistema, ele vai montando uma pirâmide de cobrança de impostos, né, para sustentar a construção do castelo, os luxos que ele oferece a esses aliados políticos, né, em troca do apoio político, né, cego e totalmente leal. Bem, obviamente que esse sistema ele funciona bem por algum tempo, né, porque a nobreza e o clero não pagavam impostos. Daí a importância, né, de se ter um título de nobreza na época. E podia também não só ser, título de barão, conde, mas a igreja também tinha os seus títulos nobiliárquicos, como bispo, cardeal. E nesse ponto, veja, mais importante do que ser rico era não pagar imposto, né. Por isso, toda a a estrutura socioeconômica dependia muito do fato dos que não tinham nenhum título de nobreza, como o resto do povo, é que efetivamente pagava impostos. E, ao longo de 150 anos, esses impostos foram crescentes devido ao inchamento dos cargos públicos, né, o aumento dos gastos da corte, né, os luxos da corte, e também por causa de guerras. Afinal de contas, naquele período, hã, todas as todos os países na Europa ainda estavam brigando entre si, não apenas para a conquista de mais territórios, mas também para a unificação desses países. Para vocês terem uma ideia, a própria Itália e a Alemanha só conseguiram se unificar efetivamente já no final do século XIX. Então, é dessa maneira que as coisas eram na Europa. E, obviamente, após 150 anos, as distorções econômicas e sociais do sistema da monarquia absolutista, implantada por Luís XIV na França, ficaram tão graves que todo o sistema implodiu na Revolução Francesa em 1789. Mas aí vamos falar de uma coisa curiosa, porque apesar dessa situação, né, vocês podem ver, né, através dessas caricaturas da época da Revolução Francesa, que é dessa maneira, né, que a sociedade via o antigo regime, o ancien regime. Entretanto, o ancien regime, desde a época da Revolução Francesa, ele gera um tipo de, nostalgia, que ainda hoje parece que continua. Dizia o príncipe Talleyrand que aqueles que não viveram no século XVIII, antes da Revolução, não conhecem a doçura de viver. Bom, claro, ele era príncipe, então ele tinha essa visão nostálgica. E curiosamente, né, não faz agora, recentemente, a gente vê, que o próprio Museu de Versalhes, captou essa nostalgia a respeito do ancião regime, a ponto de ter criado um evento que vem ocorrendo desde 2015, chamado Fête Galante, que é basicamente um baile à fantasia com roupas de época do período dos Luíses. Detalhe, a Fête Galante no ano passado não ocorreu por causa da pandemia. E ainda não se sabe se o evento vai retornar a partir do ano que vem. Bom, então o que é o barroco rococó? Essa era a estética ocidental do século XVIII. A expressão barroco ou rococó vem, da expressão em francês rocaille. Rocaille significa uma coxa, uma coisa curva, né. Existe até uma peça
de desenho, né, um tipo de esquadro que não tem absolutamente nenhum ângulo, não tem nenhuma linha reta, que se chama curva francesa, que era muito utilizado justamente para criar esse efeito curvo. E o barroco, ele se caracteriza por uma ornamentação ostensiva. Hoje a gente usa a expressão do mais é mais para indicar esse excesso de enfeite, de ornamentação. E, obviamente, para se criar toda essa ornamentação, era necessário haver uma grande, assim, numerosa mão de obra especializada no autoartesanato. Então, você tinha a necessidade de utilizar muita mão de obra, muitos artesãos, né, na parte de marcenaria, escultura, eh eh, hã, mesmo na parte de, eh, sabe, pedreiros, construtores, eh, todo mundo tinha que ter uma noção, né, de arte, de estética bastante apurada. E o rococó também se caracterizava por uma temática fantasiosa, prazerosa e romântica. Afinal de contas, essa é uma arte que era criada para a aristocracia. E a aristocracia não queria saber da dura realidade da vida. Eles queriam simplesmente curtir a vida. Então, toda a arte, ela não era uma arte pela arte, e sim era uma arte para decorar as casas, as mansões, os palácios da nobreza, e até mesmo da aristocracia do clero. Então aqui nós temos, uma imagem bastante icônica desse período, que é a pintura O Balanço, de Jean-Honoré Fragonard, que mostra exatamente qual era essa temática, o estilo de desenho da época. Então, sob o ponto de vista estético, nós estamos falando de uma profusão disto que vocês veem nesta tela, né. Além da pintura, da escultura, a decoração, né, mesmo a moda da época era bastante intrincada, bastante, eh detalhada, eh decorada mesmo. E, os homens, por exemplo, também vestiam, ternos de corte que eram profusamente, bordados à mão, inclusive os próprios botões eram recobertos com bordados, e isso demonstrava o luxo da época. Porém, a partir do século XIX, a estética do rococó passou a ser definida aqui no Ocidente com expressões do tipo antiquado. Vocês também vão escutar muito as expressões decadente para a estética rococó, e no século XX também o rococó passa a ser chamado de kitsch. É é sempre com essas expressões são usadas com uma conotação de ridículo, né. E essas expressões têm muito a ver com um raciocínio que ocorreu a partir da Revolução Francesa, que, passou a fazer um esforço muito grande para tentar cancelar a cultura do ancien regime, né, tudo aquilo que recordava, eh, o a monarquia, absolutista dos Luíses, era visto como uma coisa que deveria ser esquecida. Então, por isso, usavam essas expressões. E, por outro lado, ao mesmo tempo, no século XVIII, estava ocorrendo a Revolução Industrial. E, veja, o interesse da Revolução Industrial, obviamente, era, fabricar mais, né, a quantidade, era para isso que estava se desenvolvendo tecnologia industrial. Então, havia também, paralelamente, uma troca de prioridades em termos de produção.
Então, você passa, em função da Revolução Industrial, a priorizar a produção e, em termos de estética, começa a se valorizar mais a função do que a ornamentação. É justamente para essa ideia de você simplificar para produzir mais, né, para massificar a produção. E passa-se a desenvolver a ideia da estética do menos é mais. Entretanto, né, o Japão, os japoneses, quando descobrem o que ocorreu nesse período na Europa, dão de cara com a arquitetura, a arte desse período, a reação é de achar isso lindo, de achar isso belíssimo. A, a, a referência que os japoneses utilizam ao se deparar com o rococó, com o barroco, são palavras como kirei ou utsukushi. É, né, é uma reação bem diferente da que ocorre hoje no Ocidente em relação ao rococó. Isso, óbvio, porque sem a influência das revoluções do século XVIII, os japoneses descobriram o rococó tardiamente, né, e o veem como o auge da estética ocidental sem a influência de outras culturas. Então, isso aqui era a arte ocidental, né, no seu estado, vamos dizer assim, mais intocado por influências externas, estrangeiras. E, por outro lado, obviamente, como essa arte evoluiu antes da Revolução Industrial, né, dependia totalmente de coisas manufaturadas, né, um artesanato muito cuidadoso. Os japoneses também valorizavam essa estética, justamente porque no próprio Japão o artesanato, o autoartesanato ainda é muito valorizado, que é a tradição de se valorizar o trabalho do shokunin. Então, vejam só, esse é um entendimento, eh, particularmente que eu percebi em relação ao a maneira pela qual os japoneses entendem que o barroco, o rococó teria sido o auge das artes no Ocidente. E faz sentido, porque quando a gente analisa, eh, o que ocorreu no século seguinte, o século XIX, né, o Ocidente fez apenas revivals de estilos anteriores. Então, por exemplo, o estilo neoclássico, que começa no período de Luís XVI e Maria Antonieta, é basicamente um revival da Grécia e Roma antigas. Isso porque, naquela época, houve uma grande descoberta arqueológica que abalou as estruturas, né, da cultura ocidental, que foi a redescoberta, né, do que era a realidade de Roma antiga através da descoberta de Pompeia. As escavações de Pompeia começaram exatamente naquele período. Então, de repente, começou a vir informação que há quase 2000 anos estava esquecido. E, em seguida, passaram a fazer revivals do neogótico. O que que era o neogótico? Era você pegar a estética da Idade Média, principalmente das igrejas da Idade Média, que eram chamadas de góticas, e começaram a fazer uma, né, vamos dizer assim, entrou na moda um revival da Idade Média. Aí, depois que teve isso, né, veio o chamado estilo vitoriano ou eclético, que, objetivamente falando, nada mais era do que um revival de um barroco simplificado, misturado com neoclássico e neogótico. É por isso que, no final do século XIX, quando o Japão se abriu de novo, né, ao mundo, com a abertura de seus portos, a Europa, de repente, descobre a estética do período Edo.
né, eles descobrem assim, e, na verdade não entendem o que está ocorrendo, mas eles percebem que alguma coisa muito diferente evoluiu naquele período em que o Japão ficou isolado. E passam avidamente a copiar, o que para eles, claro, é uma grande novidade. Esse momento, na Europa, ocorre um movimento artístico estético que foi chamado de japonismo. E o japonismo finalmente acabou impactando nas artes ocidentais, e aí surgiu uma nova estética, a qual se deu o nome de Art Nouveau, que ao pé da letra significa arte nova, né? Nova por quê? Porque finalmente a estética no Ocidente estava sofrendo um impacto de inovação, mas já a partir disso com influência estrangeira. Barroco Rococó, né, além de ter tido esse impacto estético, né, sob o ponto de vista visual, também impactou a filosofia da época. O século XVIII é marcado pelo iluminismo, que é uma filosofia na qual, através de estudos da ciência e da difusão da filosofia, procurava-se mudar o pensamento que havia na época de que tudo dependia da vontade de Deus e que também os próprios governantes, os monarcas, governavam porque eles eram pessoas divinas, eles receberam o direito de governar diretamente de Deus. E o iluminismo passa a dizer que não, a maneira de você enxergar o mundo, o universo, depende de conhecimento científico. Porém, o rococó, com sua temática, acima de tudo, romântica, ela vai impactar no iluminismo com, curiosamente, 2 grandes romances que foram, Júlia ou A Nova Heloísa. Vejam, depois eu falo a respeito do título, mas esse é o título moderno que se dá à Nova Heloísa, de Jean-Jacques Rousseau, e Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou, atualmente, somente Werther, escrito pelo Johann Wolfgang von Goethe. Né? Esses foram 2 grandes best-sellers influenciados pelo romantismo do rococó no século XVIII. E quando eu falo que foram grandes best-sellers, gente, eu não estou exagerando. Goethe e Rousseau, eles foram muito mais conhecidos por causa desses 2 livros no século XVIII do que pelos outros que eles escreveram. E que hoje são mais conhecidos, principalmente no meio intelectual, no meio acadêmico, como o Contrato Social do Rousseau, e no caso do Goethe, o pessoal fala sempre que a grande obra dele foi Fausto. Mas no século XVIII, esses foram os grandes best-sellers deles. Isso porque eles difundiram, né, através de 2 histórias trágicas de amores proibidos, né, que são romances que não deram certo, porque essas pessoas envolvidas no romance não podiam se casar por causa das regras sociais do ancião regime, e com isso eles difundiram a ideia do casamento por amor como um direito natural. Veja, hoje em dia a gente já toma como eh, regra de que a gente deve se casar com a pessoa que você ama, não um casamento por interesse ou por acordo, por contrato, como era a regra até o século, vamos dizer assim, até o século XVIII. E vocês vão ver que ao longo do século XIX até o início do século XX, ainda assim, os casamentos arranjados eram a regra na sociedade. Demorou-se muito tempo para aceitar essa coisa de que o casamento, né, deve ocorrer por amor e não por interesse. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto isso era
era uma luta ainda a ser conquistada, a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos começa, né, com um preâmbulo, lá no meinho a gente lê o seguinte: todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Bem, o que ocorreu de repente no início dos anos 2000 no Japão, né? Começou a ocorrer isto na rua. Jovens, adolescentes começaram a aparecer vestidas desse jeito, e iniciaram uma forte, um forte movimento de moda chamado moda Gothic Lolita. E Gothic, obviamente, era a forma total black, né, totalmente de preto, dessa desse tipo de vestido ultra romântico, carregado de renda, babados, lacinhos. E, de uma certa maneira, isso chocou muita gente na época, porque não se sabe como, mas isso surgiu de maneira muito espontânea. E muita gente não entendia exatamente por que essas meninas faziam isso. E era como muitas adolescentes fazem nessa idade, uma maneira de protesto, né? Porém, era um protesto não destrutivo, era um protesto bastante, sob o ponto de vista estético, curiosamente construtivo. Então, esse tipo de comportamento começou a aparecer, principalmente no bairro de Harajuku, em Tóquio, que é um lugar conhecido não apenas por concentrar muitos jovens, mas também por ter sido, desde a década de 70, um local onde se desenvolvia muito a moda alternativa no Japão. Eram locais onde artistas, inclusive, se concentravam bastante. Bom, por volta, em 2004, foi lançado um filme chamado Shimotsuma Monogatari, que aqui no Ocidente foi batizado de Kamikaze Girls. Esse filme, vocês vão ver agora um trechinho dele, é uma comédia hilariante e que se tornou aqui no Ocidente um cult movie para quem segue, gosta da moda lolita, né? A pergunta que se fez no Ocidente é a seguinte: vendo o que estava acontecendo no Japão, né, cerca de 20 anos atrás, ah, até observadores, aqueles chamados caçadores de tendência, chegavam no Japão e perguntavam assim, né, por quê? Como? Né? Ah, isso aqui que vocês estão vendo na imagem da esquerda se traduziu no Japão naquilo que vocês estão vendo na imagem aqui da direita, né? Bem, a questão que se pergunta, essa pergunta só dá para ser respondida quando a gente ocorre o que ocorreu no Japão mesmo. É uma condição de essa releitura, essa reinterpretação do rococó no Japão começou curiosamente com um fenômeno da cultura pop japonesa em 1972, tem data certa, né? Foi quando começou a ser publicado um mangá feminino, um shoujo mangá, chamado Berusaio no Bara, traduzido para português, A Rosa de Versalhes. Essa foi uma série de mangá feminino que foi publicada em capítulos semanais de 1972 a 1973, numa revista chamada Margaret, ou Margaretto. E a intenção inicial dessa história,
criada por uma desenhista chamada Ryoko Ikeda, era de contar a vida da rainha da França, Maria Antonieta, na forma de quadrinhos. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que o público-alvo dessa revista, a Margaret, eram meninas de 8 a 12 anos de idade. A gente está falando disso, né? Eram revistas, assim como vocês podem ver, bem grandes, né? E eram semanais. Então, essa história foi publicada em capítulos que eram feitos todas as semanas, o pessoal comprava a revista para acompanhar a história. Bem, a, a vida de Maria Antonieta, que seria contada nesse mangá, ela foi baseada numa biografia escrita em 1932, que se chamava Maria Antonieta, o retrato de uma mulher comum, escrita por um historiador austríaco chamado Stefan Zweig. Essa foi a primeira biografia a humanizar a imagem, né, da até então bastante odiada rainha Maria Antonieta. E esse livro teve uma característica curiosa, porque o autor, ele levanta uma questão no livro de que ela poderia ter sido a primeira grande vítima de difamação da imprensa, o que hoje a gente chamaria de fake news. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como foi a coisa, tem aqui um tipo de uma caricatura da época, né, isso antes mesmo da Revolução, mostrando a Maria Antonieta como um monstro, né, um corpo de leopardo e cabeça de medusa, que era aquela estátua, aliás, aquele monstro, né, na mitologia grega, para a qual, quando você olhava para ela, ela te transformava em estátua de pedra. Eu gostaria de salientar que hoje a imagem da Maria Antonieta, claro, mudou bastante, mas, para vocês terem uma ideia, o Stefan Zweig, a primeira edição do livro dele no Brasil, a versão traduzida, né, do livro dele, curiosamente, não traz a expressão "o retrato de uma mulher comum". Esse subtítulo ele já existia na versão original. A primeira tradução para o inglês tem esse subtítulo, mostrando ela como uma mulher comum. E, curiosamente, Stefan Zweig tem uma ligação direta com o Brasil. Ele passou os últimos anos da vida dele morando em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E Stefan Zweig, ele, além de austríaco, ele também era judeu. E ele faleceu aqui no Brasil em condições até hoje bastante discutidas, bastante controversas, uma vez que ele teria se suicidado, né, junto com a esposa aqui em Petrópolis. Bom, na época, o editor da revista Margaret achou que era difícil um mangá biográfico manter as leitoras da revista, que tinham de 8 a 12 anos, né, acompanhando essa história, mesmo porque, claro, o final da história já era muito trágico, era óbvio, né? Então, a solução que a autora, a Ikeda Ryoko, criou, né, para esse problema foi criar uma personagem fictícia para dar ação, drama e imprevisibilidade à história, mantendo assim as leitoras acompanhando isso como se fosse uma novela. Então, um resuminho, né, da história do Berussaio Nobará. O, o conde Renier de Jarjais, era um general aristocrata, preocupado por ter tido apenas filhas e nenhum filho para herdar seu posto militar e o título de sua família, decide criar sua caçula recém-nascida como menino e lhe dá o nome de Oscar. Oscar é uma menina da alta nobreza
que cresce achando ser um menino e é educada para a carreira militar. Chamada de Lei de Oscar, é sob essa ótica dessa personagem que o mangá conta a vida de Maria Antonieta e a Revolução Francesa. Então, né, quem são os principais personagens da Rosa de Versalhes? Nós temos Oscar de Jarjais e o André Grandier. Quem é Oscar? Oscar é uma mulher educada como homem. Ela Depois ela se torna comandante da Guarda Real. Ela é amiga e segurança da rainha e nesse ponto na história ela tem uma atitude assim de lealdade muito forte, como se fosse um samurai. Na adolescência, ela se apaixona em segredo pelo Conde Fersen, que é o cara que efetivamente se apaixona pela rainha. E só que, né, ele a vê como um amigo, porque quando ele a conheceu, achava que estava lidando com um homem. Né? E quando ele descobre que ela é mulher, né, que está apaixonada por ele, só que ele já está apaixonado pela rainha, ele é obrigado a se afastar dela, e isso causa nela, Oscar, uma crise de identidade de gênero. Olha só, gente, o conteúdo dessa história para 1972. Hã, Durante essa crise que ela passa, ela se demite da Guarda Real, que era vamos dizer assim, hã, uma área de conforto, né, na qual ela já estava acostumada a lidar, porque os membros da Guarda Real eram, todos, aristocratas, e ela decide ir comandar a Guarda Francesa, onde ela passa a ter que lidar com, eh, pessoas do povo, né, são pessoas comuns. E já na idade adulta, ela se apaixona pelo André e, por idealismo, ela acaba liderando a tomada da Bastilha. E aí, nesse instante, ela toma uma atitude de Ronin, ela se torna uma justiceira. André Grandier, por sua vez, né, ele é o neto da governanta, né, da família dela. Ele cresce junto com Oscar, né, e ele é contratado pelo pai do Oscar como domestica. Domestica era uma figura dentro da das casas, das famílias aristocráticas, que normalmente servia de secretário, mordomo e guarda-costas do dono da casa, ou até mesmo dos filhos, dos filhos da família. E por causa disso, ele se torna o guarda-costas da Oscar. A condição de domestique, né, de secretário, também dá a ele uma situação rara, que é a de um plebeu que pode frequentar a corte, porque ele tem que o tempo todo acompanhar o seu patrão. Durante a vida, ele é o melhor amigo da Oscar e também é o modelo masculino enquanto ela cresce. Ela se vê como um menino porque ela tem ele como espelho. O André ele se apaixona em segredo pelo Oscar na adolescência, só que ela o vê muito mais como um irmão. Ele tem essa característica de sempre ter um olho coberto, porque na história ele perde o olho lutando por ela, e ele tem uma devoção total, literalmente cega por ela, né? Como uma maneira de declarar o amor dele, que ele não pode, no fundo, declarar. Ele passa a vida toda com ela, mas o casamento entre eles é impossibilitado pela diferença de classes sociais. Né? Esses dois personagens anteciparam em 50 anos o casal moderno, o casal contemporâneo de hoje, que muitas vezes tem papéis sociais invertidos. Ela trabalha fora, ela tem carreira, e ele é quem cuida da vida dela, né, da casa, de tudo. Né? E o relacionamento deles
Diferente do Maria Antonieta e o Conde Fersen, que é aquela coisa da paixão à primeira vista, o deles é um amor fundado, né, nessa convivência muito longa, na amizade. E utiliza-se muito a expressão luz e sombra para definir esses dois. É uma referência direta àquela coisa do yin e yang, né, que é bastante comum no Oriente. E juntos, na história, eles mostram que se dão muito bem, eles são um casal perfeito, né? Eles é, 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 fazem tudo juntos, eles conquistam muita coisa juntos, né? Então, na história, eles também personificam aqueles ideais, né, da Revolução Francesa de igualdade, a liberdade, igualdade e fraternidade. E na prática, a gente vê que eles representavam muito bem igualdade, porque eles se viam como iguais, né? Fraternidade, porque eles crescem e se dão melhor que irmãos, só que, obviamente, faltava para eles a liberdade de poderem se casar e ser felizes. Por causa disso, a Oscar, ela se torna, né, ela que era é, monarquista e amiga, segurança da rainha, ela decide se tornar revolucionária, né? E esse mangá, ele faz um grande sucesso misturando ficção com fatos históricos. E ao fazer isso, o mangá tornou acessível uma história que era extremamente adulta e complexa para crianças. Lembrando, o público da revista Margaret era de 8 a 12 anos de idade. E tem uma característica muito particular do shoujo mangá, que aqui é chamado de expressionismo emocional, que é o seguinte: na forma de quadrinhos, ah, você não apenas consegue ler os diálogos entre os personagens, como também existem páginas que você não tem o balãozinho do diálogo. Quando você não tem o balãozinho do diálogo, você está lendo o texto ali jogado, representa você ler os pensamentos e os sentimentos do personagem. Isso gera uma forte empatia, né, com a história que você está lendo. Por isso que você consegue ler pensamentos, ver sentimentos de Maria Antonieta de Fersen, como você não consegue ver nos livros do Stefan Zweig, né? E aí você tem discute-se no mangá a questão do Miai versus Ren-ai Kenkon, que é a questão do casamento arranjado, né, versus o casamento natural. Aí muitos críticos falam, mas isso aí é pura ficção. Pois é. Recentemente, o lançamento de 2 livros também de conteúdo biográfico, que seria Maria Antonieta e Conde Fersen, de 2014, e um livro que ainda não tem tradução para o português, que é I Love You Madly, Marie Antoinette and Count Fersen, The Secret Letters, de Evelyn Farr, mostrou que, assim, pelo menos no mangá, a Ikeda Ryoko chutou bem dentro, né? Ao colocar determinadas situações, pensamentos da Maria Antonieta e de Fersen, está bem retratado como se descobriu através das cartas que foram decifradas recentemente. Bom, vejam, esse é um mangá que fez um sucesso explosivo no Japão. Uma escritora famosa no Japão, chamada Seiko Tanabe, definiu a Rosa de Versalhes da seguinte maneira, né, que o mangá feminino adquiriu status literário graças à Rosa de Versalhes. Isso porque ela percebeu, ainda naquela época, que a Rosa de Versalhes tem uma qualidade muito curiosa. Você lê dentro de uma única história praticamente 2 Romeu e Julieta. Ou seja, se um Romeu e Julieta do Shakespeare, né, dura 500 anos,
através, né, não só assim, a história em si é poderosa. Se ela durou 500 anos, ela pensou: qual será, né, por quanto tempo vai durar a influência desse mangá, que equivale a 2 Romeu e Julieta, numa só história. Bom, nos últimos 50 anos, né, o impacto da Rosa de Versalhes pode ser visto da seguinte maneira: primeiro, porque ele humanizou e popularizou a imagem da Maria Antonieta, iniciando uma revisão histórica que ainda está em progresso. Oscar e André, no Japão principalmente, se tornaram ícones românticos modernos. E também houve uma renovação do Teatro Takarazuka e até mesmo do Museu de Versalhes, com um aumento expressivo de público. E, obviamente, a gente também vê a influência na estética, na moda e no comportamento. Em termos de estética, a Rosa de Versalhes criou 2 clichês, né, 2 padrões de beleza, que acho que aqui no Ocidente, beleza sempre foi visto como um único padrão. No Japão, é muito claro que existem 2 padrões, né, 2 tipos de mulheres diferentes. Uma é a mulher kawaii, né, que indica uma beleza juvenil, né, uma mulher delicada, com olhos proporcionalmente grandes em relação ao rosto, e normalmente ela inspira uma feminilidade pueril. E aqui nós temos mais ou menos, eh, veja, um mangá ele passa uma ideia um pouco mais estilizada, né, distorcida, do que seria esse padrão de beleza. Na vida real, quando a gente fala kawaii, nós estamos mais ou menos pensando nisso, né? Eu estou usando aqui 2 exemplos. Ah, aqui, nesse caso, eu peguei uma foto da Olivia Newton-John, eh, quando ela fez o filme Grease. Para vocês terem uma ideia, Olivia Newton-John aqui tinha 29 anos de idade, interpretando o papel de uma menina de 17. Né? E você tem, por outro lado, a mulher Bidin. Ah, Bidin significa uma beleza madura, né? Indica normalmente uma mulher atlética, com olhos proporcionalmente pequenos em relação ao rosto, e uma mulher que inspira uma feminilidade andrógena. Né? No comportamento, olha só que curioso, gente. No Japão, valoriza-se bastante a educação social. E existe, sob o ponto de vista popular, a ideia de que uma moça, né, que pratica a etiqueta ocidental, que se comporta de uma maneira refinada, ela é chamada de Ojo-sama, né, que significa ao pé da letra princesa. E aqui no caso vocês estão vendo, né, o livro de uma senhora que é especialista em etiqueta ocidental no Japão, a senhora Minako Imada. Ela é autora de um livro sobre etiqueta para é um livro, de introdução à etiqueta ocidental para as moças, e ela reconhece que a Maria Antonieta é um tipo de modelo de princesa, popular, o que leva muitas jovens a cometer gafes, porque, na verdade, a Maria Antonieta não gostava da rígida corte, francesa, por causa da etiqueta muito formal, né, que era parte do sistema de controle de poder do Luís XIV. E o o interessante é que no Japão, diferentemente do Ocidente, que procura, desvalorizar, né, o comportamento social, a etiqueta, no Japão, muitas mulheres, elas se interessam por etiqueta e aperfeiçoamento social, e provavelmente por causa da influência eh, da cerimônia do chá, né, no Japão. Outro comportamento curioso que ocorreu no Japão, uma mudança de comportamento, é a questão de você querer se casar em igreja. Ao longo dos últimos 50 anos, a gente percebe um aumento expressivo
de casamentos realizados em igreja, embora a população católica ou cristã no Japão não chegue a 3% da população. Existe essa imagem romântica muito forte hoje, de que, né, um casamento para ser bonito, é um sonho de princesa mesmo, né, tem essa questão do casamento de igreja. O mais curioso é que, quando a gente repara nos mangás femininos, até a década de 70, era muito raro a história terminar com felizes para sempre e o casal, né, celebrando um casamento na igreja. Muitas vezes era um sonho a ser realizado, mas que infelizmente não conseguia ser efetivado. Um exemplo que nós temos disso é, por exemplo, esse diálogo que ocorre na versão em anime do Berusaio Nobara. Oscar pede André em casamento. Ela diz o seguinte: quando a batalha terminar, vamos procurar uma pequena igreja no campo e vamos nos casar. Quero me tornar sua esposa diante de Deus. Aí ele responde: claro que sim, é o que eu mais quero. Mas por que está chorando, Oscar? Estou morrendo. Né? Então, e é curioso, porque em 2014, ah, houve uma edição especial de uma revista especializada em nova moda noiva, chamada Zexy, no Japão, e houve um especial, um encarte, né, dedicado a um casamento de Oscar e André, né, da Rosa de Versalhes. E isso, na história original, nunca ocorreu. Isso foi bastante curioso. Mas vocês veem, né, a proporção do número de casamentos em igreja nos últimos anos. E quem quiser saber mais a respeito, né, pode entrar no link que a gente está indicando aqui embaixo, que é um aspecto bastante interessante que ocorreu nos últimos anos no Japão. Bom, como eu disse, esse mangá teve um sucesso explosivo. Houve o fenômeno chamado Berubara Boom, né? Ainda durante a sua publicação, em 1973, A Rosa de Versalhes se tornou o mangá feminino mais vendido do país e da própria história editorial até então. E assim que a série acabou, houve um efeito que eu chamo, né, de um efeito de luto prolongado, porque as fãs da série em mangá, elas se sentiram meio órfãs, né, do da série quando ela terminou, e imediatamente houve uma busca, assim, ávida por mais informações, sobre qualquer coisa que lembrasse a história para elas. Então, pesquisar sobre Versalhes, Revolução Francesa, entrar em cursos de francês e até mesmo aprender arte barroca, aprender sobre arte rococó, se tornou uma febre no Japão. E o Beru-Barabum foi que deu início ao culto setecentista no Japão. E aí, em 1974, a companhia teatral Takarazuka produziu uma versão musical da Rosa de Versalhes. E foi um estrondo, uma febre absurda. Para vocês terem uma ideia, só para comprar a reserva de ingresso, né, para assistir a peça, as pessoas tinham que entrar em filas que demoravam 2 semanas. A gente acha hoje um absurdo o pessoal acampar 3 dias para ver um show, né, de K-pop, mas imaginem ficar 2 semanas numa fila para comprar reserva de ingresso. Essa foto que vocês estão vendo aqui foi tirado de um jornal na época, né, que foi lá registrar, né, a coisa. E aqui vocês têm várias fotos de pôsteres de várias produções da peça A Rosa de Versalhes ao longo de 45 anos, né? De tal forma, essa peça ela ainda hoje continua popular,
ela virou literalmente um cult no Teatro Takarazuka, que a companhia, né, ergueu uma estátua em homenagem a Oscar e André, que fica bem na frente da Alameda que leva ao teatro, porque essa peça literalmente salvou o Teatro Takarazuka de um quase encerramento de atividades. Naquela época o teatro estava passando por uma crise terrível e o sucesso da Rosa de Versalhes não apenas trouxe de volta público para Takarazuka, como fez até o teatro se expandir, e hoje é a forma teatral mais popular, né, de maior sucesso que existe no Japão. Uma característica interessante, é uma companhia teatral que utiliza apenas mulheres em seu elenco, né. Fora isso, em 1979, houve a produção de uma série em anime, né, que no Ocidente recebeu o título de Lady Oscar. Eh, a série em anime se tornou o 16º anime mais visto no exterior, conforme uma pesquisa da NHK, o que, considerando a quantidade de animes que o Japão produz, é uma posição bastante expressiva. A série foi exibida na Europa, América Latina, Ásia e Oriente Médio. Infelizmente, não foi exibido no Brasil, mas é essa versão em anime que popularizou a história da Rosa de Versalhes pelo mundo todo. Particularmente na Itália, em 1982, houve um fenômeno que é chamado de Lady Oscar Boom, né? Na Itália, essa série foi assistida como novela. E o italiano tem uma cultura novelística muito parecida com a do Brasil. Ela atraiu o público infantil e adulto, por isso que também fez um sucesso muito grande. E o capítulo em que ocorre a morte do André e da Oscar causou comoção nacional, né? E por isso também é uma série cult na Itália até hoje. E nesse instante, no Chile, ela está sendo exibida na TV, né, numa versão remasterizada, né? E parece que está atraindo também um novo público. O curioso é que na década de 1980, o sucesso, né, da Rosa de Versalhes e também outras animações japonesas nas TVs da Itália, da França e da Espanha era tanto que os governos, né, desses países criaram leis obrigando programas infantis a exibirem pelo menos 20% de filmes ou desenhos nacionais. Eles criaram uma reserva de mercado porque era difícil competir com a popularidade da animação japonesa lá. E ainda no mesmo ano, em 1979, foi lançado o Lady Oscar, o filme, né. É muito curioso porque este filme foi, uma produção, franco-japonesa, que teve direção do diretor Jacques Demy, que era extremamente famoso aqui no Ocidente, por causa de um musical que foi chamado de Os Guarda-Chuvas do Amor, em português, ou Les Parapluies de Cherbourg, o original em francês. E a música desse filme também teve a participação do Michel Legrand, que era o compositor do Guarda-Chuvas do Amor. Bem, ao longo de 49 anos, a Rosa de Versalhes continua ainda na memória das pessoas, né, a ponto de que, em 1974, justamente por causa daquele efeito que eu chamo de luto pelo fim da série, a autora foi obrigada a fazer né, uma uma história adicional, ainda em 1974, e mesmo assim, de 2013 a 2018, ela voltou a desenhar mais histórias, dentro, né, do enredo
Rosa de Versalhes, porque ainda existe demanda para essa história até hoje, né. E é curioso porque a desenhista, ela depois de fazer Rosa de Versalhes, ela sim, ela teve uma carreira como desenhista de mangá, mas também ela se tornou cantora lírica, ela era cantora de ópera. E, para vocês terem uma ideia, ela já se aposentou dessa da carreira de cantora lírica, só que ela ainda continua desenhando mangá até hoje. E a Rosa de Versalhes, ela é um fenômeno pop literalmente tem entrado no vamos dizer assim, com produtos licenciados, existe um apelo ainda muito forte em relação à Rosa de Versalhes em produtos do Japão. Os correios do Japão já homenagearam a Rosa de Versalhes pelo menos 2 vezes, né, emitindo selos comemorativos. É uma loucura. Aqui vocês estão vendo, inclusive, que tem produtos de beleza, maquiagem, a porcelana Noritake para, casamento, hã, produtos alimentícios, chá, café, brinquedos, é uma coisa louca, né. Bem, em 2008, a autora, Ryoko Ikeda, recebeu do embaixador da França, Philippe Faure, as insígnias de Chevalier d'Ordre National de la Légion d'honneur, que é a maior condecoração por mérito do governo francês, foi criada por Napoleão em 1802, né, por sua contribuição à cultura francesa. Graças à popularidade da Rosa de Versalhes, houve um aumento da difusão da cultura francesa no Japão e Versalhes se tornou o segundo museu mais visitado da França e terceira principal atração turística do país. Para vocês terem uma ideia, Versalhes hoje só perde para Paris Disneyland e para o Louvre. Ela desbancou a Torre Eiffel, que até os anos 70 era o né, depois do Louvre, a principal atração turística do país. Bom, como eu disse, houve, né, por efeito da popularidade da Rosa de Versalhes, uma mudança no tratamento eh, dado à figura histórica da Maria Antonieta. Para vocês terem uma ideia, eu uso como exemplo uma diferença de conteúdo que você vê nos guias a respeito do Museu de Versalhes. O Aqui na esquerda vocês têm um guia de 1963, né, esse guia tinha 90 páginas, e em apenas 3 delas tem informações a respeito de Luís XVI e Maria Antonieta, sendo que, esse guia não tinha, em todo o seu conteúdo, nenhuma foto, nem de Luís XVI, nem de Maria Antonieta. Já esse guia de 1998, né, que está aqui à direita, ele tem 192 páginas, só que 30% do conteúdo deste guia é sobre Luís XVI e Maria Antonieta, sendo que tem várias imagens, né, várias reproduções de quadros dela. E para vocês terem uma ideia de como ela hoje é uma figura pop, a última exposição sobre a Maria Antonieta na França ocorreu em Paris, um pouco antes, né, de haver o lockdown do coronavírus, e ocorreu na Conciergerie, que é esse castelo que vocês estão vendo, que fica, eh, né, no centro velho de Paris, né, na fica bem na margem do Sena, e a Conciergerie, ela foi utilizada na época da Revolução como, tribunal e prisão para os condenados na guilhotina, e foi onde ela passou seus últimos dias. Bom, cultura rococó no Japão é o seguinte, gente, ocorrem tantas exposições a respeito, de artes e, costumes dessa época no Japão, que eu fiquei 3 meses, né,
fazendo um curso em Kanazawa nesse período, e eu tentei ir em, pelo menos a respeito desse período, em 4 exposições que ocorreram em 3 meses. E para você ter uma ideia de quantas atividades, né, culturais ocorrem no Japão, a gente tem até uma certa dificuldade de encaixar as coisas no calendário e, normalmente, essas exposições são longe uma das outras. Eu me programei para ir em 4, mas só consegui ir em 2 delas, né. E sem falar, nos museus de moda do Japão. Alguns dos melhores museus de moda ocidental do mundo estão no Japão, por incrível que pareça. E, particularmente, eu queria mostrar para vocês, falar para vocês a respeito do KCI, que é o Kyoto Costume Institute. É uma das coleções de moda, assim, mais bem organizadas do mundo. Ela não é tão, assim, em termos de quantidade, ela não é tão grande, mas ela tem, eh, exemplares muito representativos, muito de boa qualidade, de moda do século XVIII até hoje. E vocês têm aqui algumas fotos da coleção do século XVIII deles. A maneira pela qual essas peças são expostas são muito interessantes, porque no Japão, você consegue se aproximar dessas peças. É uma coisa que no Ocidente, normalmente, a gente só consegue ver essas peças dentro de vitrines e a uma certa distância. E no Japão, o interessante é que alguns museus chegam a fazer cópias de alguns exemplares, assim, de vestimenta em tecido mais barato, como morim, e aí essas peças são curiosas, porque são peças que você pode tocar, você pode mexer, pode revirar, né, para ver como era a estrutura interna. Isso aí é uma coisa interessantíssima que eu só vi no Japão. E aí o que acontece? Se você tem acesso a todo esse tipo de material e de informação, olha, é claro que chega uma roda, né, onde o mangá mais moda rococó, né, acabou se fundindo, e isso gerou essa chamada moda alternativa lolita. E é bastante interessante porque, essas meninas, né, resolveram realizar um tipo de sonho que parecia estar ali guardado ao longo de gerações, crescendo, vendo, mangá feminino, e aí, sem preconceito, né, contra o rococó, e também influenciadas pela estética, de shoujo mangá, né, e fazendo um protesto contra a fast fashion, né, e a chamada patrulha do bom gosto, né, porque tem sempre gente falando: "Ai, coisa ridícula, ai, que feio". Essas adolescentes japonesas, simplesmente falando: "Olha, não quero saber, eu acho isso bonito, eu vou usar". E elas literalmente fizeram uma revolução estética na moda jovem, né, no Japão. E aí você passou a ver, coisas desse gênero, né. É como, aqui vocês na imagem esquerda, vem essa foto fui eu que tirei quando estava lá, que, são modelos da Angélique Petit, né, no aquele famoso shopping, o Shibuya Ikemaru-kyu, né, e também a partir já acho que já faz uns 10 anos, quase 10 anos, que a grife Baby de Starshine Bright também passou a vender no exterior, com lojas nos Estados Unidos e também em Paris. E vejam bem, a Lolita, né, ela tem aquele sonho de princesa, né, ela se imagina, né, vivendo num palácio como Versalhes, ou que nem no caso dessa foto aqui, de uma modelo usando um modelo, princesa rococó, né, posando para uma foto dentro da ópera de Paris, né, a Ópera Garnier. Bom, se você não pode realizar isso, né, passou-se a também haver no Japão, a produção de
mobília, eh, né, moda, cama, mesa e banho, para se adequar ao gosto, né, ao estilo de vida, eh, preconizado pelas lolitas. E é interessante que isso existe no Japão. E é interessante também porque vocês percebem que não é o rococó como seria no ocidente, ele é uma releitura do rococó mais mangá, e adequado à realidade japonesa. Você vê que os móveis, né, são mais compactos, eles têm, características de móveis que você pode usar no Japão. Bom, a mistura rock and roll mais rococó gerou também um movimento de, música no Japão chamado Visual Kei, né. O Visual Kei, de acordo com a Time Out Tokyo, que é uma revista de turismo, né, em Tóquio, define Visual Kei como um gênero musical que também é uma subcultura, porque está relacionado com moda lolita, que cresceu a partir de uma mistura emaranhada de glam rock, punk, new wave, combinado com teatro kabuki e shoujo mangá, né. Esse tipo de mistura parece que só consegue ocorrer no Japão, né. E, num show realizado em 2010, né, na Inglaterra, a revista, aliás, o jornal The Guardian, eh, disse o seguinte: "A opulenta abordagem do glam metal do Japão combina rococó com espartilhos e babados, e é um mistério que o Visual Kei não tenha se tornado global anos atrás", né. E outra curiosidade, né, já que muita gente gosta do filme Maria Antonieta, hã, existe uma história a respeito da produção do filme, que conta o seguinte: em 2002, a diretora do filme, a Sofia Coppola, estava em Tóquio filmando Encontros e Desencontros, né, o filme Lost in Translation, e ela presenciou o fenômeno da moda lolita ali, né, inclusive porque boa parte das filmagens foi feita em Shibuya, que é bem perto de Harajuku, e ela viu essa coisa da moda lolita no pico, né, no auge. E ela decidiu então que o seu próximo filme seria sobre Maria Antonieta. Ah, e aí, quando ela lançou o filme em 2006, houve uma cena que muita gente criticou, outros não entenderam, do porquê aparece um par de tênis, né, ali no fundo, enquanto a Maria Antonieta estava experimentando um monte de sapatos novos. E ah, a explicação, né, que a Sofia Coppola deu foi a de que essa cena do par de tênis era uma referência justamente às adolescentes do século XXI que fizeram a moda lolita no Japão acontecer, e ao fato de que Maria Antonieta foi uma rainha adolescente. Bom, a moda lolita do Japão acabou se popularizando em várias partes do mundo, e como vocês veem através desse meeting, né, desse encontro de moda lolita que ocorreu em 2015 em Paris. Diga-se de passagem que essa região em Paris, a região da Opéra, ela é curiosamente um reduto bastante japonês, hã, onde se concentram boa parte dos restaurantes japoneses em Paris, algumas livrarias também, é muito interessante essa região. E para vocês terem uma ideia, olha a surpresa, o des esse da essas são fotos do desfile de 2020 da grife italiana Moschino. A Moschino apresentou, né, na coleção outono, eh, vários modelos inspirados, em moda lolita de Harajuku. E para vocês terem uma ideia do quanto o barroco, o rococó, né, é popular no Japão, eu gostaria também de citar essa questão dos musicais.
não apenas, né, os musicais Takarazuka. É curioso de ver como você tem produções teatrais inspiradas no rococó no Japão. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né, além da Rosa de Versalhes, você tem peças como a Byakuya no Chikai, né, apresentada em 2014, que fala da vida do rei da Suécia, Gustavo III. Né? Você tem o Pimpinela Escarlate, que é uma produção original da Broadway, que no Japão já recebeu montagens em 2008, 2010, 2016 e 2017. Faz com que tenha mais apresentações no Japão do que na Broadway hoje. Né? E com um detalhe curiosíssimo, que a produção japonesa tem duas músicas novas, né, que não existem na versão em inglês da Broadway, que são a Hitokakera no Yuki e Eiko no Hibi. É curioso porque eu conheci a peça Pimpinela Escarlate na versão em japonês. Aí uma vez eu quis conhecer como seria a versão em inglês e fiquei procurando essas duas músicas e não encontrava. Foi aí que eu descobri que essas músicas foram uma deferência, né, que os próprios compositores da peça deram à produção japonesa, e achei isso aqui uma coisa assim espetacular. E também, olha, você tem, né, as produções da Toho que já utilizam elenco misto, né, idêntico às produções no Ocidente. Tá? E olha, gente, eu estou falando de peças que foram produzidas nos 2 últimos anos, essas daqui. Você tem Mozart, Marie Antoinette, que são musicais austríacos, essa é uma coisa também interessantíssima, e 1789, Os Amantes da Bastilha, que é um musical francês. A quantidade de montagens que já houve no Japão é impressionante. Ela faz com que haja mais montagens dessas peças no Japão do que nos próprios países de origem. Então, o quão popular é o século XVIII no Japão. Gente, muito obrigada pela atenção. Arigatou gozaimasu. A participação de vocês é um privilégio. E vamos ao intervalo. Muito obrigada. Oi, estamos de volta. Sim, estamos de volta. Muito obrigada, professora. Eu acho que foi uma palestra que o pessoal está mandando aqui, vai render bastante assunto ainda. Legal. E tem muita coisa, realmente, né? A gente vai, como a professora já havia dito, né, gente? Então a gente está planejando aí um curso, então que vai ser, a professora já está elaborando, então vai trazer bastante coisa sobre a arte, né, sobre a cultura. Vocês viram que a professora, ela tem bastante bagagem, né? Então tem bastante coisa para falar sobre. E professora, você tem mais, além de Rosa de Versalhes, que já é bem conhecido, outras indicações de anime, de mangá que a gente pode assistir para conhecer melhor esse tipo de cultura? Tem. Olha, é o seguinte, tem muito mangá que foi inspirado pela Rosa de Versalhes, né? Alguns dos mais conhecidos hoje no Ocidente são o Utena, né? E aqui no Brasil, acho que já tem a versão traduzida da Rosa de Versalhes, mas tem o Utena também, e tem uma série chamada Inosan, né? Que no fundo, gente, são réplicas, né, da influência que teve Rosa de Versalhes. Mas se for para conhecer melhor o século XVIII, tem um mangá da própria Ikeda Ryoko, aliás, são vários, na verdade, parece que ela se especializou em século XVIII, que são o Ekaterina, que é sobre a czarina da Rússia, né, Catarina a Grande,
E também tem um que eu tenho muita vontade de ver completo, porque ainda até hoje eu não consegui ler, foi o Heróica, né, Eiko no Napoleão Heróica, que é justamente a vida do Napoleão Bonaparte. Ela tem, na verdade, uma série de mangás justamente tratando desse período. O século XVIII, na Europa, é o nascimento do mundo como a gente conhece hoje. É a quebra, né? Hoje o pessoal usa muito a expressão de nova ordem mundial. A primeira vez que você tem uma quebra da nova ordem mundial foi lá, naquele momento, é o século XVIII. Então é interessante de você ver a quantidade de coisas que estão ocorrendo ali ao mesmo tempo, não só na França. Então, para quem quiser aprender coisas, inclusive até sobre história, através do mangá, eu escolheria principalmente essas biografias históricas que a Ikeda Ryoko fez depois da Rosa de Versalhes. São assim, em termos de conteúdo e até mesmo visual, são muito bons. Muito legal, professora. Até para quem é professor, né, pode utilizar, então, mangás na aula, Oh, pelo trazer amor de aí. Deus, quando eu era criança, a Rosa de Versalhes me salvou, né, na aula de história. Então, é bem legal mesmo. É. Bem, professora, muito obrigada. Eu acho que foi realmente incrível. Tem muita coisa para falar, por isso que vai ter um curso sobre, porque realmente é muita coisa, muito assunto. Nós agradecemos a todos. Todo mundo também está convidado para a palestra de amanhã, né? Então a gente vai falar sobre a educação atual no Japão. Então, para entender como é que funciona, como é que funcionam as escolas, como é que funciona a grade curricular, o que eles comem, o que eles bebem, quem eles são, tudo isso é amanhã na Brademe Repórter. Então, vocês estão todos convidadíssimos. A palestra estava planejada para domingo passado, né? Mas por problemas da plataforma do Simpla, a gente não conseguiu fazer a transmissão. Mas, como vocês podem ver, já está tudo normalizado. Hoje já deu tudo certo. Amanhã também já vai dar tudo certo. Então, convidem aí os amigos, a professora Sandra Suenaga, da Fundação Japão, ela que vai apresentar a palestra. Então, todos estão convidadíssimos. Pessoal, muito obrigada pela presença. Entrem lá no nosso canal, Abrademe. Então, no YouTube, vocês podem já digitar Abrademe. Vocês podem achar o nosso canal, porque sim, a palestra vai estar disponível lá, a gravação. Então, todos estão convidadíssimos para assistir, então, a palestra mais uma vez, já anotando, porque quem gosta de estudar sabe que a gente vive com caderno e anotando tudo, né? Então, assistam lá novamente, se inscrevam no canal. Professora, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Espero contar com todos vocês lá amanhã na nossa palestra, nesse combo de palestras, então, que a gente está tendo esse final de semana. Até lá e bom sábado, né? Bom sábado para quem está no Brasil e bom domingo para quem vai dormir daqui a pouco, já vai acordar e vai ser domingo. Então, até amanhã, gente. Obrigada. Nassama, muito obrigada por tudo, né? E ao pessoal que está no Nihon também, muito obrigada. Ô, Alexandre, valeu, obrigada também. Pessoal, olha, só para terminar, eu não queria fazer propaganda, não, mas dá só uma olhadinha no que encontrei aqui no Brasil, tá? A coisa de 2, 3 semanas atrás, passando na loja Renner do Shopping Morumbi. E, né, de fato, ela está na moda. Pessoal, tchau, até a próxima. Obrigada por tudo.